A nossa aula de hoje vai tratar da regulação da varia grossa, que se encontra no título 3, capítulo 13, e abordada nos sistemas legais 707 a 711 do nosso Código de Processo Civil. A regulação da varia grossa é uma figura jurídica que foi introduzida no nosso ordenamento jurídico processual civil pelo legislador de 2015. Até então, ela só aparecia e vinha sendo abordada pelo direito material, mais especificamente pelo Código Comercial. E há que se ressaltar que o Código Civil de 2002, que mexeu e alterou e muito o nosso Código Comercial, ele, com relação à varia grossa, ele permaneceu intacto, ele não alterou. Então toda essa questão relativa à varia grossa ainda continua sendo disciplinada pelo nosso Código Comercial. Então é uma figura jurídica que visa a elaboração de um regulamento, né, objetivando apurar fatos decorrentes de avaria ou da avaria, que são danos causados ao navio ou à carga que pela embarcação estava sendo transportada, mas também visa apurar a responsabilidade dos envolvidos para a sua reparação. Não resta a menor dúvida, é um procedimento ligado ao direito marítimo e apenas e tão somente para a regulação das avarias grossas, que se encontram previstas, como eu falei, lá no artigo 764 do Código Comercial. E aqui pode-se dizer que foi muito feliz o legislador de 2015 ao delimitar esse regulamento somente para avarias grossas, porque a avaria simples ela não necessita ser regulada, pois não se faz rateio. Então, dando assim continuidade à nossa sistemática de aula, né, que é justamente abordar a questão por tópicos, até porque trata-se de uma figura nova e abordando um direito que é específico, direito marítimo. E para que vocês realmente tenham um conhecimento um pouquinho mais profundo, um pouquinho melhor a respeito da questão. Então, a princípio, nós vamos abordar a classificação das avarias. E conforme o Código Comercial, ela se divide da seguinte forma: em grossas ou comuns, que é o objeto tema do procedimento especial previsto aqui no CPC, é simples. Então, conceitualmente falando, né, e sempre abordando aquela questão, e vou com maior profundidade aqui por uma razão muito simples. Ainda defendo a tese de que, desde que você consiga entender na sua amplitude o conceito da figura jurídica, obviamente você vai conseguir entender como um todo. Então, avarias grossas ou comuns são aquelas decorrentes de atos da deliberação do comandante da embarcação para evitar que um mal maior ou que uma danificação maior ocorra à própria embarcação ou à sua carga e às pessoas que integram a expedição náutica, em virtude de situação de perigo iminente e imprevisto. Então, a título de exemplo,
para essa espécie de avaria, nós mencionamos e citamos ali no slides, né? Podemos dizer como o lançamento de parte de uma carga do navio ao mar para evitar, por exemplo, que ele venha a afundar e com isso venha a colocar em risco não apenas o próprio navio, mas como os integrantes da expedição náutica, né? E com isso eu vou perder parte da carga, mas não corro o risco da sua perda total, que é a que ocorreria com o afundamento da embarcação. Então, avaria grossa são aqueles atos então praticados deliberadamente pelo capitão do navio, uns chama de capitão, outros de comandante, isso está na própria doutrina, né? Para evitar que um mal maior realmente venha a ocorrer. Então, deixando bem patenteado, bem claras, avarias grossas ou comuns, ela abrange, são os atos, né, da deliberação do capitão do navio, e elas começam no embarque e vão até o desembarque. Já avarias simples são aquelas oriundas de eventos esporádicos ou casuais, como, por exemplo, motivadas por tempestades em alto mar. Então, os danos decorrentes dessas avarias, que são consideradas como simples, elas não se encontram reguladas porque, como já foi dito anteriormente, reguladas pelo procedimento especial, né? Porque nessa sua reparação ou para a sua reparação não se faz rateio. Já na avaria grossa, não. Na avaria grossa eu procuro apurar porque, conforme vamos ver nos tópicos seguintes, há justamente um rateio entre os responsáveis pelo transporte. Eu aqui trago para vocês um conceito da doutrina do Nelson Nery Jr., que na sua obra mais recente ele afirma a avaria comum ou grossa é suportada em comum pelo proprietário do navio e pelos proprietários das cargas e representa toda a despesa ou dano que procede da vontade do homem e feitos extraordinariamente em benefício comum para a salvação do navio e de seu carregamento, com resultado útil, enquanto a avaria simples é aquela que deve ser suportada apenas pelo navio ou seu proprietário, ou o proprietário da coisa que sofreu o dano, ou deu causa à sua despesa. Esse comentário é feito com base no Código Comercial, artigo 763, e esse estudo do Nelson Nery Jr. ele se encontra, até seria interessante para que vocês possam analisar melhor, tem uma obra Comentários ao Código de Processo Civil, eu extraí da doutrina que nós temos aqui, que é a segunda tiragem de 2015, a editora é Revista dos Tribunais, e se encontra lá na página 1535. Então ele dá uma noção exata, né, um pouco mais aprofundada e extraída também de trabalhos que ele faz junto ao tribunal, do que seria exatamente a avaria grossa. O outro tópico que segue seria a finalidade da avaria grossa. Por tudo que vimos aqui, conclui-se que são atos, como dissemos, praticados pelo capitão do navio, com a finalidade específica de evitar que um mal maior ocorra à embarcação, à carga que está sendo transportada e à tripulação. Pode-se afirmar, então, né, de consequência, que a caracterização da avaria grossa ela visa ou objetiva a exoneração parcial de responsabilidade do transportador marítimo, já que
os prejuízos serão distribuídos proporcionalmente aos interesses entre os envolvidos numa determinada viagem. E aí podemos citar proprietários, armadores, afretadores de um lado e os proprietários de cargas e seguradores de outro, né? É claro que numa carga, num transporte marítimo, se vocês já tiveram a oportunidade de estudar, vão ver que existem vários interesses em jogos e várias pessoas interessadas envolvidas, porque os transportes eles podem ser feitos para várias pessoas ao mesmo tempo, e cada qual com o seu segurador, cada qual com a sua responsabilidade, cada um deles com o seu interesse. O objetivo, então, da regulação, né, o procedimento especial em questão, ele tem por objetivo a busca de um perito, da nomeação de um perito. A esse perito se dá o nome de regulador, e a ele caberá a apuração do valor do dano, assim como a elaboração e a apresentação de um plano de rateio a ser suportado pelos responsáveis pela avaria grossa. Então, veja, a regulação ela tem por finalidade específica mesmo a busca de um expert. Porque se as partes lá em consenso, amigavelmente, não conseguiram encontrar eles recorrem ao judiciário para essa nomeação. Então são pessoas especializadas em levantamento desse tipo de situação. Então ali eles vão realmente apurar as razões pelas quais o dano ocorreu, de que forma ocorreu, a sua extensão, a sua responsabilidade, o valor a ser distribuído e por aí afora. Por isso da importância do regulamento. E por isso que a regulação é um regulamento. E por isso das razões pelas quais o legislador de 2015 veio para justamente disciplinar essa nomeação, que é o que faltava no nosso ordenamento processual. Cabimento, legitimidade e conteúdo são outros dados importantes a serem questionados. O procedimento especial da regulação da avaria grossa é aplicado, sempre aplicado, quando havendo um dano classificado como grave, nos termos sempre do direito material, da legislação comercial aplicável, não há pelas partes envolvidas, como já dito anteriormente, acordo, consenso entre os interessados para a escolha de um regulador para decidir, apurar e fazer um regulamento sobre a questão. Então, desta forma, possui legitimidade para provocar a jurisdição qualquer um dos interessados na solução do problema. E aqui eu chamo a atenção de vocês, porque nas questões de ordem, nas questões de concurso, nas questões de prova, na legitimidade costuma-se apontar ou colocar como alternativa o capitão do navio. Ele não possui legitimidade para tal. Aqui a legitimidade é sempre dos interessados ou de um deles. Se há consenso, todos seguem juntos num litisconsórcio e fazem a nomeação, a indicação. Se não existe, qualquer um deles pode fazer a provocação. Então, que isso fique bem claro. A competência para a regulação da avaria grossa encontra-se determinada pelo artigo 707 do nosso Estatuto Processual vigente, né? E ele diz,
a competência para a regulação da avaria grossa será o do primeiro lugar onde o navio houver chegado, ou seja, do primeiro porto onde ele vier atracar. Então é ali que ele vai ajuizar o seu pedido. E lembrando que essa petição inicial ela deverá ser endereçada para uma das varas cíveis ou empresarial, a depender, é óbvio, sempre da lei de organização judiciária estadual. A petição inicial, e aqui já abordamos no mesmo tópico também as citações, né? A inicial, além dos requisitos comuns do artigo 319, que é realmente essencial para toda e qualquer petição, ela deverá ter alguns aspectos importantes e que são determinados pelo nosso CPC aqui no capítulo relativo à própria regulação. Então, a primeira delas é fazer uma narração precisa dos fatos e juntando os documentos pertinentes. Embora venhamos a passar por uma perícia, mas já inicial, ela já tem que dar as razões pelas quais eu quero a perícia e sobre que fatos eu quero que ela faça a apuração técnica detalhada, né? 2. Se não houver nomeação de consenso de todos os envolvidos, que se vai já indica, não precisa de citação ou coisa que o valha, ele já requer, né, deve requerer ao juiz que nomeie um regulador, que é um perito, de notável conhecimento a respeito do direito marítimo, em especial com relação às avarias. E terceiro, requerer a citação de todos os interessados. Então vejam, citação, não intimação. Se apenas um deles está ingressando com o pedido, ele deverá requerer a citação dos demais, né, não requerentes, que poderão contestar a ação no prazo de 15 dias. As responsabilidades do regulador também estão expressas em lei, porque ele é um perito. Mesmo que seja específico sobre embarcações náuticas, sobre navios, sobre eventos catastróficos ou algo que o valha relativo ao direito marítimo ou às embarcações náuticas, né, marítimas, ele é um perito e como tal deve ser tratado. Então as regrinhas são aquelas lá do artigo 156 que vocês já estudaram, podendo inclusive responder civilmente pelos prejuízos que vier a causar as partes, assim como sofrer as penalidades quando, por culpa ou dolo, prestar informações falsas, também previsto lá em dispositivos já estudados pela turma, artigo 158 do CPC. O perito, também como já é do conhecimento de todos, ele é um auxiliar da justiça. E nessa condição, a ele se aplicam as mesmas regrinhas de impedimento e suspeição que se encontram previstos lá no inciso 2 do artigo 148 do CPC. Então, regras que não podem ser esquecidas e devem ser aplicadas quando houver algum ato ou fato interesse
inerente a essa nomeação ou decorrente dos atos por ele praticados durante a realização da perícia. O laudo inicial do regulador, né, ele tem algumas características que vamos também aqui abordar. Então, aceita a incumbência como regulador, como perito. O primeiro ato inicial dele é declarar justificadamente se os danos são passíveis de rateio ou não. Ou seja, se aqueles danos caracterizam ou são decorrentes da avaria grossa. E aí, nesse caso, irá envolver a participação de todos. E quando se fala em todos, inclusive daquele que deverá receber o benefício compensatório, assim como exigirá das partes a apresentação de garantias, aqui é muito importante, tá? A apresentação de garantias para que as cargas respectivas possam ser liberadas. Está lá no artigo 708. A carga é garantia de reparação do dano. Então, a carga não será liberada enquanto o responsável, aquele que tiver a responsabilidade de reparação do dano, não vier a prestar as garantias exigidas pelo regulador. Até lá, essa carga ela ficará retida e poderá até ser objeto de alienação caso a garantia não venha a ser prestada no prazo determinado pelo senhor regulador, pelo senhor perito. Porque essa alienação, o valor será aplicado na reparação. Então, isso encontra-se lá no direito material, no Código Comercial, cujo conhecimento é importante ter, em especial para quem quer seguir o ramo de estudo ou mais tarde no exercício da profissão no direito marítimo. Da primeira manifestação do regulador, que é feita após o prazo de contestação, as partes serão intimadas, aqui sim então, aí já temos uma nova situação, as partes serão intimadas para se manifestarem sobre esse primeiro ato do regulador, do qual eles poderão discordar justificadamente também, e aí deverá o juiz decidir no prazo de 10 dias, e se não houver concordância, ou se houver discordância, né, o juiz decide e dando ou não como por valioso o laudo inicial e profere julgamento. Então nós temos, primeiro caso, intimado sobre esse ato inicial do regulador, intimado às partes. Elas podem se manifestar através de petição, é óbvio, né? Discordando e informando ao magistrado dentro do seu petitório de manifestação as razões pelas quais discorda, e o juiz, diz o parágrafo 1º do artigo 708, deverá decidir no prazo de 10 dias. Eu já falei isso várias vezes, prazo existe para advogado, mas prazo está ali, deve decidir em prazo de 10 dias, isso consta da lei. E segundo, que é B, né, se não houver discordância, o juiz decide, porque se todo mundo concorda, ele vai simplesmente dar como valioso o laudo inicial e profere ali um julgamento. Caução e tutela provisória. Se o processo prosseguir, sem que aquela garantia que nós já havíamos falado seja apresentada suficiente para atender uma possível cota ou rateio, né? O regulador ele vai fixar o valor da contribuição respectiva de forma provisória.
apenas com fundamento nos fatos iniciais e documentos, e solicita o caucionamento em forma de depósito judicial ou de garantia bancária. Aí fica a critério da parte. Essa regra está no parágrafo 2º do artigo 708 do CPC. Os doutrinadores caracterizam esse ato como sendo uma tutela provisória, uma vez que tem por finalidade reservar uma garantia para atendimento futuro do cumprimento da obrigação que couber, né, ao consignatário, ou seja, ao responsável pela reparação. Essa decisão que defere a tutela provisória em questão é interlocutória, do qual caberá agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1015, inciso 1 do CPC. O parágrafo 4º do artigo 708, também do nosso ordenamento processual, determina que é permitido o levantamento por alvará das quantias necessárias ao pagamento das despesas da alienação a serem arcadas pelo consignatário, mantendo-se o saldo remanescente em depósito judicial até o encerramento da regulação. Ou seja, o dinheiro fica em conta remunerada à disposição do juízo e sempre que para reparação o regulador necessitar de efetuar pagamentos ou rateios, vai extrair dali e é óbvio que faz esse requerimento, esse levantamento ao juiz para que o libere através de alvará judicial. O julgamento do regulamento, então, cumprida a fase de prestação de garantia, as partes serão intimadas para a apresentação dos documentos necessários à regulação da varia grossa e em prazo razoável fixado pelo regulador, artigo 709 do CPC. B. Não há previsão de produção de prova oral. Então, mas não quer dizer que seja impossível. Se necessário for, ela pode ser produzida sim, mas não há como estamos dando destaque aqui no dispositivo legal em questão, que essa prova possa vir a ser produzida. O prazo para que o regulador apresente esse regulamento é de até 12 meses contados da entrega dos documentos pelas partes, podendo esse prazo ser estendido a requerimento do regulador e a critério do juiz, está no artigo 710, caput do CPC. Outro dado importante é relativo às impugnações, né? Apresentado o regulamento, as partes interessadas elas terão um prazo comum de 15 dias para a impugnação. Havendo impugnação, o regulador será ouvido em prazo a ser designado pelo juiz. Essas regrinhas também encontram-se nos parágrafos 1º e 2º do artigo 710 do nosso Estatuto Processual Civil vigente. Contra a sentença da varia grossa, caberá apelação, que será recebida em ambos os efeitos, né? E o valor fixado das contribuições constitui título executivo judicial sujeito ao cumprimento de sentença. Então, essas são as regras de natureza processual para o direito material estabelecido para a regulação da varia grossa,
que, como já disse no início, não foi revogada pelo Código Civil de 2002 e continuam ainda sendo disciplinadas lá no nosso Código Comercial.